Noite chega mais nessa véspera de feriadão. Já tá aí planejando o descanso? É? Gazeta Esportiva tá recheado hoje com estreia do Corinthians na Libertadores. Explodiu, né? E é dia de jogão. Olha só a dupla que tá comigo na bancada. O tetracampeão, Mito Miller! E ele, este homem maravilhoso, jornalista Marcelo Bazégio. A gente vai falar também do duelo do São Paulo contra o Tigre. Eu até escutei o barulho da faca ali, ó. Tá vendo? Tá afiada a faca. E a gente vai trazer também a repercussão da derrota do Palmeiras na estreia da Libertadores. O Alexandre Silvestre está em frente ao Allianz Parque com as notícias do Verdão. Claro que a gente vai falar também dos jogos de Flamengo e Fluminense no torneio continental. E o Salazar? Traz tudo do Corinthians, direto do Parque São Jorge. Ei, Salazar! Muito bom! Engasguei. Gazeta Esportiva tem ainda as últimas informações do Santos e o jogo da seleção feminina, certo, Bazégio? Vai, fala. Tá certo, Mi. Tem muita coisa pra gente repercutir, então fique ligado com a gente, porque tem muita coisa, estreia do São Paulo, estreia do Corinthians, né, Miller? Opa! E o Palmeiras perdeu, e eu falei que ia perder, não porque eu não acredito no Palmeiras, mas porque tinha uma altitude de quase 4.000 metros. Parabéns a todos os jornalistas da TV Gazeta e do nosso time do esporte! Dia 7 de abril é dia do jornalista. Errou! Boa! Pachecão! Yes! Te amo, Pacheco. Senti fala. 7 de abril é amanhã? E hoje é dia 6 de abril? Hoje é dia 6 de abril. Mas o dia jornalista é quando? Não faço a mínima ideia. É amanhã! Bom, jantado, já fica o parabéns pra nós mesmos. Nós, gente, nós achando que hoje é dia 7. Vamos pro bem. Amanhã é feriado. Dica, amanhã sabe? é feriado. Meu Deus, que loucura isso. Eu tô atrasada. Tá rolando uma resenha entre esses dois aqui, que tem que rolar ao vivo. É muito papo bom de futebol. Voando aqui de volta no Gazeta Esportiva, porque saiu a escalação do Corinthians. Fernando Lázaro definiu os 11 titulares para logo mais. E quem traz os nomes pra gente é ele, Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Tem alguma surpresa no timão? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, dia de muita ansiedade aqui no Corinthians, pessoal aqui no Parque São Jorge, todo mundo só falando desse jogão. Às 7 horas da noite tem Corinthians e Liverpool lá no Uruguai e já saiu a escalação. Lembrando que para o jogo de hoje o Fernando Lázaro não pode contar com o Bruno Mendes suspenso, com o Caetano, que substituiria o Bruno Mendes, mas está com edema na coxa, também teve que ficar de fora, além do Júnior Moraes, que se recupera de um quadro alérgico e está em transição física. Então o Fernando Lázaro, assim, vai mandar o Corinthians a campo. Dá uma olhada no campinho. Cássio no gol, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Rony, Fausto Vera, Giuliano e Renato Augusto. Na frente, a dupla de ataque conhecida, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o Corinthians que vai estrear na Copa Libertadores da América e também vai estrear com esse meio de campo. Atenção, Rony mantido, Fausto Vera não mais como primeiro homem e sim como segundo homem. Resta saber entender exatamente qual vai ser a posição do Giuliano, que vinha jogando como segundo homem, mas pode jogar ali numa espécie de tripé, ou então com o Giuliano mais próximo do Renato Augusto. Isso a gente só vai saber na hora do jogo, Michele. Para o banco de reservas, o Corinthians vai ter o goleiro Carlos Miguel, o lateral direito Rafael Ramos, o Maicon, o Romero, o Paulinho, o Matheus Bidu, que é lateral esquerdo, Cantilho, o Pedrinho, garoto Pedrinho, o Adson, o Murilo, zagueiro da base, Duqueiroz e Christian Barleta. Este é o banco de reservas do Corinthians, caso o Fernando Lázaro queira fazer alguma substituição. Então passo a bola para vocês, tem muita coisa ainda para falar desse jogão, daqui a pouquinho eu volto, mas primeiro vocês comentam aí a escalação do Fernando Lázaro para a estreia do Corinthians contra o Liverpool do Uruguai. Valeu, Salazar. Aliás, amanhã o Salazar está aqui apresentando o Gazeta Esportiva porque eu vou estar descansando, mas estarei ligadinha, tá certo? Bazégio, me fala uma coisa, o time do Corinthians é um bom time. Bom time, meio campo interessantíssimo. Gosto muito desse garoto Rony, o Rony tem uma intensidade
que se assemelha muito àquela intensidade do futebol europeu, joga, sabe marcar muito bem, mas também sabe jogar, tem muita qualidade. A gente até brinca, né? Aquele volante que tem rodinha nos pés, tá em todo lugar do campo. E aí os três do meio campo para frente, Fausto Vera, Juliano e Renato Augusto, dispensa apresentações, principalmente o Renato Augusto, que vai ser a cabeça pensante desse Corinthians na estreia na Libertadores. Dá para ganhar desse Liverpool do Uruguai? Olha, ontem eu tinha a sensação que o Palmeiras não ia ganhar. No começo eu achei que ia ganhar, mas depois eu mudei tudo. Agora, eu não tô com sensação que o Corinthians vai ganhar, não. Acho que o importante é que o time tem, mas não sei. Exatamente, né? O meio-campo está reforçado porque ele permanece com o Rony, porque o Rony marca, né? O Fausto Vera joga mais do que marca, mas o jogador está bem posicionado, ele já está marcando. Então é importante ter um meio-campo reforçado, com o Juliano também voltando e deixando o Renato Augusto mais livre para a armação, criação das jogadas, porque o meio-campo tem que dar sustentação para a defesa, que é acima de 30. Então é determinante o meio-campo hoje dar essa proteção para a defesa, porque numa bola nas costas, a defesa não tem recuperação. Então é importante que o meio-campo no jogo de hoje, Michele, ele consiga, principalmente esses três, dar essa proteção para a defesa e deixar o Renato Augusto na criação da jogada. 1-0 já é ótimo pro Corinthians. Não, vitória fora de casa na Libertadores pode ser até por meio a 0, né? O importante é somar 3 pontos. Agora, o Liverpool é um adversário de pequena expressão. Tem eu algum acho que tem jogador importante? Não. Coisa? Inclusive, quando o Luis Soares, que hoje está no Grêmio, voltou para o futebol uruguaio, repercutiu muito a imagem que ele estava num vestiário muito modesto, né? Diferente daqueles vestiários chiques do futebol europeu. E era no estádio do Liverpool. Então, para você ver como o clube que vai enfrentar o Corinthians hoje é um clube bem modesto, bem raiz. Eu tava pensando isso, é raiz, aí que dá medo. Com instalações bem diferentes das instalações da Neoquímica Arena, por exemplo. Mas isso não tem muito, isso é muito relativo, porque o Flamengo perdeu ontem pro Alcas. Nunca tinha jogado a Libertadores. É um time que já tem 3 jogadores negociados já. Então, o Flamengo, poderoso Flamengo... Quem tem 3 negociados? Esse time do Alcas, o Alcas jogou com 3 jogadores já negociados. Então, a gente vai falar disso já. Então, e perdeu, quer dizer, então o Corinthians precisa ter essa atenção, porque por mais que o time, o Liverpool, não tenha uma expressão grande, né, na Sul-América, mas hoje, Michele, como se diz o ditado, o mundo inteiro hoje sabe jogar futebol. Bom, tá na hora do Santos no Gazeta Esportiva. Quem aparece na sua telinha é o José Paz. Boa noite, Zé. O Peixe tem uma sequência pesada de jogos fora, é isso? Pois é, Michele, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva nesta quinta-feira e véspera de feriado. Bora falar do Santos, exatamente isso, né? O Santos vai ter muitos jogos nesse mês de abril, já começou aí o mês tendo a partida contra o Blooming, né, pela Copa Sul-Americana, estreou vencendo a equipe boliviana fora de casa pelo placar de 1-0, aquele golzinho salvador do Eduardo Bauerman no finzinho da partida. E agora nas próximas 3 semanas vai ter 6 jogos o Santos, então o técnico Odair Hellmann vai ter bastante coisa para administrar. Na tela para vocês acompanharem aí comigo, para a bancada santista aqui do Gazeta Esportiva acompanhar comigo também a sequência de jogos do Santos agora nesse mês de abril. Vai ter o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil na semana que vem fora de casa. Depois tem o Grêmio também fora de casa, aí jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, a estreia do Peixudo no Brasileirão. E aí faz 4 jogos na Vila Belmiro, contra o Audax italiano, jogo aí da Copa Sul-Americana. Depois pega o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, jogo da volta, e o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Aí muita gente em vários programas esportivos, aqui no Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, tem dito que o Santos vai lutar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro, né, Michele? Então eu pergunto pra você aí, pro Bacégio, pro Miller, vocês acham que o Santos tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, largar as Copas, ou ficar de olho ali, quem sabe, numa Copa Sul-Americana, que é a competição que muitos veem aí como possível pro Santos vencer nessa temporada de 2023, ou não? Larga as Copas, vamos pensar no Brasileirão, porque o Santos nunca caiu e não é agora em 2023 que vai cair. O que você acha, Michele? Devolvo para você aí. Eu acho assim, se priorizar só uma, depois não vai bem nessa uma, eu acho que é bom fazer tudo. O que você acha, Bazé? Já nem sei, a situação lá é drástica. Não, tá complicado. O Santos teve que se reforçar às pressas durante a disputa do Campeonato Paulista justamente porque não tinha elenco. Então, se você não tem elenco para disputar o Campeonato Paulista, que dirá para disputar Sul-Americana, Brasileirão, Campeonato Brasileiro, que esse ano vai contar com todos os grandes clubes do país. Então, eu
se eu fosse o técnico Odair Hellmann, eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, porque sem dúvida nenhuma o Santos corre risco sério de rebaixamento. É complicado, Michele, o Sérgio, o Santos priorizar um campeonato, porque ele vai ter que disputar a Copa do Brasil. Ele está disputando já a Sul-Americana, né? E você sabe muito bem, cada vitória na Sul-Americana é uma grana, e o Santos está com o cofre vazio. Então, é difícil ele priorizar o brasileiro, até porque o brasileiro só vai começar a partir do dia 15 de abril, né? Então, o Santos vai ter que priorizar o que vier primeiro, né? E é complicado, porque não tem elenco para todas essas competições. É verdade. O José Paes continua na nossa redação para falar da estreia do São Paulo. Nossa, você vê, tem até o Tzlin, né? Vamos lá, José Paes. O jogo de hoje tem história para o São Paulo, né? Então, conta pra gente. Os jogadores do São Paulo, eles estão no clima dessa revanche, né? De tudo aquilo que aconteceu. Lá os jogadores adversários estão comentando alguma coisa sobre isso. Como é que tá? Conta pra nós. Pois é, Michele, tá todo mundo no clima, mas muito mais a torcida, né? As torcidas de Tigre e também de São Paulo. Daqui a pouco esses dois times se enfrentam lá em Buenos Aires, né? Às 21 horas, aí a estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, jogo importante. E lá em 2012, a gente tem falado aqui durante a semana, né? Lá em 2012, essas duas equipes decidiram a Copa Sul-Americana. E aqui no Morumbi, o jogo acabou sendo interrompido aí no intervalo. Nós temos imagens aí para mostrar para vocês. Você lembra da camereta, Michele? Vamos exibir imagens da nossa camereta lá de 2012. Teve uma confusão danada, o jogo foi interrompido ali no intervalo, né? E o São Paulo acabou sendo declarado o grande campeão da Copa Sul-Americana de 2012. No primeiro jogo na Bombonera teve muita confusão, envolvendo o Lucas, envolvendo o Luiz Fabiano, o Orban, que era jogador do Tigre à época, o Donati também. E o Marcelo Bassege, meu amigo que está aí na bancada hoje, o dono de toda a Zona Norte de São Paulo, conversou com exclusividade com o Ney Franco, Michele, que era o técnico do São Paulo naquela finalíssima lá de 2012, então entre São Paulo e Tigre. Vamos ver, a gente separou um trechinho aí, vamos ver o que disse o Ney Franco em relação a essa briga toda, essa grande final que a gente teve da Copa Sul-Americana lá no ano de 2012. Roda aí. Tentaram dessa forma fazer um jogo de catinga, um jogo violento, né? Até o momento que o Oberdan, lateral esquerdo, dá uma pancada no Lucas, onde originou tudo, né? Que o Lucas sangrou o nariz e ao término do primeiro tempo, o Lucas simplesmente tira o algodão do nariz e mostra para ele aquilo. Ele veio, já veio outro jogador por trás empurrando o Lucas e gerou toda uma confusão. Eles tentaram até uma invasão dentro do nosso vestiário, né? A gente percebia muita gritaria, muita confusão, e até teve um momento que essa porta se abriu, passou um segurança do São Paulo com o braço quebrado, praticamente, se não me engano, com a fratura exposta no meio dos atletas. Então a gente percebeu a gravidade que estava acontecendo ali. Pois é, Michele, no primeiro jogo, lá na Bombonera, o Lucas acabou se envolvendo em uma confusão com o Orban, aí o Luiz Fabiano, para variar um pouquinho, acabou sendo expulso porque se envolveu numa confusão com o Donati, jogador do Tigre à época, e aí esse clima bélico, vamos dizer assim, veio para esse segundo jogo que aconteceu no Morumbi. E aí o São Paulo abriu o placar, né? O Lucas e o Oswaldo acabaram fazendo os 2 gols do São Paulo no primeiro tempo, aquele clima foi crescendo, aquela animosidade toda. No intervalo, os jogadores do Tigre acabaram acusando os seguranças do São Paulo de agressão, enfim, foi um bafafá danado, mas o fato é que o São Paulo foi o grande campeão da Copa Sul-Americana de 2012, teve a oportunidade de ganhar a competição no ano passado, acabou ficando com o vice-campeonato, mas a informação que eu tenho, viu, Michele, o Bassege aí, que é o meu parceiro de setorismo no São Paulo, pode até dar a informação dele, mas a informação que eu tenho, viu, é que o São Paulo deve entrar com 3 zagueiros na partida de hoje contra o Tigre fora de casa. Então coloque na tela, por gentileza aí, Luiz Ricardo Fini, o provável tricolaço do Morumbi, para daqui a pouco lá em Buenos Aires, que deve ter esta escalação, veja só você: Rafael no gol, Beraldo, Arboleda e Alan Franco, Natan ou Rafinha recuperado aí de lesão, com Pablo Maia ou Luan, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Caio Paulista, com David e Luciano. Este o provável São Paulo, então, para daqui a pouquinho, para a estreia na Copa Sul-Americana. Gosta, Michele? Bassege, o Miller vai poder falar bastante também desse tricolaço aí. Devolvo a bola para você, Mi. Beijão. Ai, valeu, Zé. Puxa vida, eu não sei. Eu acho que não vai ganhar também. Não tô positiva. Tá pessimista hoje. Flamengo perde, Palmeiras perde, Corinthians perde, São Paulo perde.
Não sei. Só o Fluminense que ganhou, né? É. Até agora, né? Mas o time é bom do São Paulo. Eu acho que, eu chego a te falar, o Rogério colocou aquilo que ele tem de melhor. Quando ele voltou para o São Paulo como treinador, ele começou com 3 zagueiros. Depois, na circunstância da temporada, ele foi obrigado a voltar com 2 zagueiros, né? Mas ele coloca 3 zagueiros e o segredo dos 3 zagueiros não são os 3 zagueiros só. O segredo são os alas. Tem um Caio Paulista improvisado na esquerda, porque o Hélio está machucado. Ele não é de origem, mas como com 3 zagueiros, ele tem que se tornar um ponta, assim como o Rafinha. Então o Rafinha não tem obrigação de marcar, que se tem 3 zagueiros e tem mais 3 volantes, então dá para dar uma sustentação lá atrás para os zagueiros. Então o segredo dos zagueiros, Michele, é que o zagueiro brasileiro não gosta de sair na caça. Ele não gosta de sair no espaço vazio para fazer a cobertura. Isso é um problema para o São Paulo, porque a recuperação fica prejudicada. Então, mas do meio para frente, eu acho que o São Paulo está bem escalado, é o que o Rogério tem de melhor para o presente. E o Tigre não impõe tanto medo, né? Não, absolutamente. Dá, né, gente? Dá pra ganhar. História, passado não entra em campo. O importante é que dentro de campo, tudo isso se dilui. E importante o São Paulo, se jogar normal, ganha o jogo. Você acha, Baségio? Não, eu acho interessante essa mudança de esquema porque o São Paulo sofreu bastante com os desfalques, né, com as lesões. Então você não tem o Caleri, você não tem o Galopo, que seria o substituto imediato do Caleri improvisado, né, o Galopo atuando também como centroavante. E aí você recorre ao Erisson, que acabou de se recuperar de lesão, ou você muda o esquema e tenta ter uma dupla de ataque, ou o próprio Luciano jogando como um 9 ou um falso 9. Enfim, eu acho que essa mudança de esquema se deve muito pelas lesões, mas também pelo fato de enfrentar um time argentino fora de casa, talvez com uma linha com 3 zagueiros te dê mais segurança defensiva. A quantidade de gols que o São Paulo vinha sofrendo no Campeonato Paulista preocupava o técnico Rogério Ceni. Enfim, essa mudança de esquema tem vários motivos e eu vejo ela com bons olhos. Já não está muito tempo sem jogar? Tem 3 semanas, né? Foram 3 jogos treinos. Eu acho que essa falta do ritmo de jogo é algo que pode pesar. Esse 20 dias parado para o jogador é um descalabro. Não, o Corinthians fez 2 jogos treinos. Mas que não quer dizer nada, Michele. Sabe por quê? Os 20 dias para o jogador é muito ruim, porque ele perde o tal do ritmo de jogo, né? Por isso que eu acho que... Importante o Rogério é não recuar muito o Luciano para vir armar. Porque se está lá na frente, deixa o Luciano plantado lá na frente, o Elton Rato e o David fazerem o mano a mano, que se chama, né? O mano a mano é 1-2, a individualidade. Individualizar as jogadas, com esses 2 fora. Importante fazer isso. Se o Luciano recuar, o São Paulo se complica. Olha, março foi o mês da conscientização sobre a neuromielite óptica. Nesse começo de abril, o tetracampeão Romário participou de um jogo beneficente promovido pelo projeto Crônicos do Dia a Dia. Vamos conferir? Quem vê a Poliana assim, prestes a entrar no gramado e correndo por todo o campo, nem imagina pelo que ela já teve que passar. Há 10 anos, a Poli teve o diagnóstico de neuromielite óptica, mais conhecida como NMO, e apostou na atividade física para que a doença não conseguisse dominá-la. Eu acho que o grande diferencial em relação aos demais pacientes que talvez não estejam numa condição tão boa quanto eu estou hoje é a atividade física. A neuromielite óptica é uma doença autoimune, rara, inflamatória, desmelinizante, que afeta principalmente o nervo óptico e o sistema nervoso central. Pode atingir o cérebro e a medula espinhal, podendo levar os pacientes à perda dos movimentos dos braços e das pernas, ou também perda da visão de um ou dos 2 olhos. É bem diversificada a forma como afeta cada pessoa com o diagnóstico. Quando a gente faz um evento como esse, dá essa visibilidade, eu acredito que as pessoas começam a entender e a olhar de uma forma diferente. Todos nós temos direito de socializar, e esse é um tipo também de inclusão. Além do baixinho, Vampeta, Dodô, Madison, Rogerinho da Seleção Brasileira de Amputados e Júnior estiveram no evento. E olha, além deles se divertirem jogando juntos, também conheceram um pouco mais da doença.
A neuriomielite óptica é uma doença considerada como rara. Aqui no Brasil, cerca de 10 mil pessoas são acometidas por ela. Por isso, a importância de se fazer um evento como esse, para trazer conhecimento ao público de que é possível, mesmo com os obstáculos, ter uma vida normal. Joga pelos Raros, ele vem 11 anos depois do meu diagnóstico, mas ele tem muito a ver com o que eu passei. Quando eu levei o diagnóstico de esclerose para dentro de casa, minha mãe perguntou se eu ia morrer. A ideia do Joga pelos Raros, então, é poder ajudar com que outras mães, outras pessoas diagnosticadas, outros familiares pesquisem sobre essa doença, qualquer uma das doenças raras, e consigam encontrar informação, mas principalmente um prognóstico de vida, com qualidade de vida, uma vida positiva. A NMO ainda não tem cura, mas hoje existe uma medicação própria para a doença, muito por conta do maior conhecimento sobre ela e a luta dos próprios pacientes. Em 2017, eu levei para o Romário, porque para ter o dia da conscientização da neuromielite óptica, precisa ter uma lei. E aí, então, eu levei para ele a ideia da lei, ele prontamente abraçou a causa. As pessoas precisam saber pelo que a gente passa, né? Às vezes o paciente não tem nada assim visível, mas sente dores. O baixinho pediu substituição, mas vamos combinar? O placar foi o que menos importou neste jogo pelos raros. O grande gol que ele fez não foi aqui no campo, foi quando ele abraçou a causa, em especial da neuromielite óptica. Eu estava lá na zaga defendendo, assim como eu defendo a saúde, e ele lá na frente fazendo os gols pela saúde também. Como é importante, né, usar essa popularidade, né? Romário, os jogadores, o Miller também, que participa de vários eventos, para chamar atenção para causas que são tão importantes para a sociedade. Não é mesmo, Miller e Basejo? Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu fiquei sabendo, o Vampeta tinha me avisado sobre esse evento, né? A Igreja Adventista que né, organizou todo esse evento junto com o pessoal lá. E como diz o sábio Michele, só serve quem serve. É isso mesmo, muito bom. Chegou a hora da derrota do Palmeiras por aqui, sem felicidade, né, gente? Mas o plano do Abel não deu certo ontem. Vamos ver como... Focado na finalíssima do Paulistão, o Palmeiras mandou a campo uma equipe totalmente reserva contra o Bolívar, em La Paz, e se complicou na estreia da Libertadores. E olha que o Verdão até saiu na frente com esse golaço do Flaco Lopes, que na base da força segurou a marcação e bateu na gaveta, obra-prima do jovem argentino. Mas a alegria verde durou pouco, isso porque Fernandes, em lance que gerou muita reclamação por parte de Abel Ferreira, aproveitou uma avenida na defesa do Palmeiras, cruzou na cabeça de Hervias, que colocou no contrapé do Lomba, 1-1. O Palmeiras quase desempatou ainda no primeiro tempo com Flaco Lopes, mas esbarrou no bom goleiro Lampi. E não foi só a atuação do arqueiro que atrapalhou o Verdão, isso porque o contestado volante Jailson meteu a mão na bola e foi expulso aos 43 da etapa inicial. Um minutinho depois, Bejarano, totalmente livre, virou o jogo para o Bolívar, 2-1. No segundo tempo, o Bolívar continuou ameaçando o Palmeiras e no final do jogo fez o terceiro com o Zeda. Com a derrota, o Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 49 anos em estreias na principal competição do continente. Gente, 49 anos sem perder. Eu não acredito que isso aconteceu ontem. Quer dizer, eu acredito. O que aconteceu com esse Palmeiras? O Lomba falhou ali naquele gol? Porque foi com o pé, não tinha que ir com a mão ali. O que aconteceu, Miller? Não, eu acho que foi no contrapé ali, né, Miller? Você pode dizer melhor o que aconteceu ali. Não foi culpa do Lomba, não, absolutamente. Né? Os três gols que o Palmeiras sofreu, Michele, nenhum foi culpa do Lomba. Nenhum? Não, foi mérito do time do boliviano, né? Que fez uma dinâmica de jogo, trocou passes, o chamado 2, individualizou as jogadas e conseguiu fazer os gols, né? Então acho que
foi mais mérito do adversário do que uma falha do Lomba. Essa foi uma bela defesa. Exatamente. Que o Lomba fez. Mas eu vejo, Michele, diferente. Eu ouvi vários comentários hoje, ontem à noite e hoje, sobre esse jogo, sobre as decisões do Abel. Mas Sérgio, eu vejo mais ponto positivo do que negativo. Por que ponto positivo? Tinha que ter poupado o Everton? Não, o Everton não. O Everton deveria ter jogado. Já começou o primeiro ponto negativo. Sim, mas eu vejo mais ponto positivo. Qual a garotada. Que ponto positivo? Ele colocou a garotada. Pô, mas nunca jogou essa garotada junto, Sim, mas uma hora tem que jogar. Uma hora tem que estrear. Todo mundo de uma vez só? Parece o Vitor Pereira? Michele, ele está priorizando a decisão. Ele perdeu a primeira partida. Então ele sabe todo mundo sabe que jogar na Bolívia é um suicídio para qualquer time da Sul-América. Para mim é um suicídio. Eu falo isso há 200 anos, como todo mundo fala. Mas os interesses comerciais, você sabe como é que é. Falam mais alto. Exatamente. Então o que acontece? E a FIFA uma vez tinha proibido, hein? Só que o Ivo Morales jogou lá em cima, no pico da montanha, aquela coisa toda. E a política no futebol, infelizmente, atrapalhou. Mas, de qualquer maneira, Michele, eu vejo que o Abel, ele botou uma garotada boa. O Palmeiras está com um elenco muito bom. Alguns jogadores da base que eu tinha visto jogar na base, eles jogaram ontem. Mas, infelizmente, Michele, a altitude não dá para jogar. Basés, o que aconteceu com o Palmeiras? Eu acho que é muito simples. É melhor o Abel Ferreira ser criticado por causa de uma derrota na estreia da fase de grupos da Libertadores do que ele escalar os titulares e no domingo perder uma final e aí vão falar com todos os titulares desgastados. Corre o risco de um dos jogadores que são importantes sofrer uma lesão. Então eu acho melhor realmente a estratégia, ao meu ver, foi acertada. Ele dá rodagem para os garotos e que, diga-se de passagem, são garotos talentosíssimos, né? Porque a base do Palmeiras tem feito um trabalho excelente. Exatamente, a garotada é maravilhosa. E assim, o Palmeiras vai conseguir contornar essa derrota, tem tudo para passar em primeiro do grupo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Michele. Ontem o Palmeiras, aconteceu o seguinte, as chances que o Bolívar criou, fez. As chances que o Palmeiras criou, não fez. Porque a jogada do gol do Flaco Lopes é uma jogada individual, diferente. Aliás, esse aproveitou bem a oportunidade recebida. Mas né? isso é um tapa na cara do Abel. Aí eu concordo com você agora. Por quê? Porque ele sempre tem priorizado o Navarro. Sendo que o Flaco Lopes joga muito mais que o Navarro. Tanto é que ele provou isso ontem, jogando. Então o que acontece? Esse time do Bolívar é muito ruim. Muito, muito ruim. Então grava o que eu tô falando hoje. O jogo de volta aqui, o Palmeiras vai dar um sacode nesse time. Vai porque também vai com os titulares. Não, porque um time como o Bolívar, além da ruindade, quando desce pro nível do mar, atrapalha todo, sente demais. Olha, vamos conferir o olhar de mestre Alberto Helena Júnior sobre essa primeira rodada da Libertadores? Na tela. Oi, minha janela para o mundo. Confesso a você que em mais de 70 anos acompanhando o futebol, como espectador e cronista, jamais havia ouvido falar de um time chamado Alcas, pois foi para esse time, 12º colocado no campeonato equatoriano, que o poderoso Flamengo perdeu. Mesmo com um time misto, o Fla é anos-luz superior ao Alcas. Não fosse esse entrave chamado Vitor Pereira. Sim, há sempre esse adversário fatal, a altitude. Mas pior do que ela é a atitude. Ainda mais letal, a desorganização tática que tomou conta desse time. Assim como se deve boa parte da derrota do Palmeiras à altitude. Mas o Verdão, que entrou em campo, era o Verdinho, o time todo reserva. Dessa rodada da Libertadores, só escapa o Fluminense, que derrotou em Lima o Sporting Cristal com seu time titular e sem problemas com a altitude. É que para o Diniz não tem essa de um time misto ou reserva. Vale muito mais manter o conjunto afiado. Beijos, meu anjo. Beijo, mestre. Boa Páscoa para o senhor. Ontem eu falei que não ia dar certo por todo mundo reserva, até o goleiro reserva, Bel. Como é que põe o goleiro reserva? Vai ver? Vê que eu falei, não falei, diretor?
Da Bolívar. Mudou? Como mudou? O que eu tinha falado antes? Estão aí falando, o Palmeiras é o supra-sumo. Não, vai com reserva o Palmeiras. Então. Ai, não sei, tô sentindo uma coisa. Entendeu? Porque eu... Tô sentindo uma coisa e senti. Deu, não deu. Bora pro Allianz Parque bater um papo com o Alexandre Silvestre. Silver, você já veio hoje aqui, Silver? Não, né? Eu tenho a impressão que eu tinha te visto já. Todo dia a gente se vê, né? A gente se viu no corredor, não foi? Sei lá, aquela coisa é intenso. A gente já tá em abril, né? A gente passa tanto tempo junto com esse povo do trabalho. Silver, fala uma coisa pra mim. O que o Abel Ferreira falou ontem, depois dessa derrota? Qual que foi a justificativa dele? Foram várias, Michele. Boa noite pra você, boa noite aí, Bazégio, Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Estou aqui de frente ao campo do Palmeiras, Bela Arena, Allianz Parque, palco da finalíssima do Campeonato Paulista, domingo, 4 da tarde, cobertura completa no Mesa Redonda, com o ambiente do jogo, chegada das torcidas, a partida, o pós-jogo, vale o título do Paulistão 2023. E o plano do Abel Ferreira para esse período, finais do Paulistão e estreia na Libertadores, não deu certo ainda. Eu tô passando um pano no português, mas por que ainda não deu certo? Claro que já estava no planejamento, jogar com time reserva em La Paz. Ele mesmo disse isso após a derrota para o Água Santa. Não estava no plano dele perder para o Água Santa em Barueri do jeito que perdeu. E também, mesmo com o time reserva, não estava no plano dele perder em La Paz na altitude. E não fazia parte dos planos de Abel Ferreira também um terceiro elemento, além do Bolívar, além da altitude do Bolívar, do adversário, um terceiro elemento para Abel Ferreira atrapalhou os planos do Verdão, diz aí português. Chora, Abelito. O primeiro gol para mim é precedido de falta. O árbitro foi tão rigoroso nas primeiras faltas, se vocês viram os primeiros 10 minutos, todas as faltas que os meus jogadores faziam, toques livres, o árbitro marcava todas, e foi isso que eu disse ao árbitro assistente. Tão rigoroso nos primeiros 10 minutos, eu estava à espera que ele marcasse a falta pelo critério. Portanto, o critério dele não foi igual. Esse é ponto número 1. Ponto número 2. Se ele dá amarelo ao Jailson numa transição em que a bola está no pé do Jailson, é ele que está à frente do jogador, e não sei onde é que ele toca com a mão, se tocou na cara ou no corpo, onde toca e deu amarelo. Eu pergunto porque é que ele não deu vermelho ao jogador com o Mike. Eu gostava que o árbitro fosse lá abaixo ver como é que está o pé do Mike. Gostava que o árbitro fosse lá abaixo ver como está o pé do Mike. Algum demérito nosso também, houve demérito nosso. Como disse, se tiver que resumir este jogo, dar os parabéns ao adversário, que não tem nada a ver com a terceira equipa. O adversário fez o papel dele, fez o jogo dele, mas não estava a contar com um terceiro adversário. Estava a contar que ia ser difícil aqui pela altitude, estava a contar que o Bolívar nos fosse criar muitas dificuldades, mas não estava a contar com uma arbitragem tão má, não estava. Isso não estava. Abel Ferreira reclamando do critério de arbitragem, que realmente foi muito rigorosa no começo da partida e depois deixou, por exemplo, o Mike tomar essa pancada aí. Sequer foi marcada a falta. Teve a expulsão do Jailson pelo segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Daí as principais broncas do Abel Ferreira. E quando eu digo que o plano dele ainda não deu certo para esse período de finais de Paulistão e estreia na Libertadores, é porque ele arriscou, perdeu na quarta-feira, mas se for campeão no domingo, como eu imagino, ganhando tranquilamente, não tranquilamente, mas eu acho que vai ser de goleada no frigir dos ovos, o Palmeiras sendo campeão paulista, o plano deu certo, Michele, porque na Libertadores, como disse o Bazégio aí em outro momento no programa, tem muita lenha para queimar, dá para recuperar. Daqui a pouco eu volto com uma informação importante em relação ao Água Santa, que está tentando um efeito suspensivo, conseguiu para a liberação de um jogador, mas o desfecho não foi dos melhores, mas conseguiu o efeito suspensivo. Vou falar também dos problemas do Abel, da possibilidade de time e das faixas de campeão que não estão por aqui, nos arredores do Allianz Parque, não. Eu explico já já. Ué, por que será, né? Por que será, né? Daqui a pouquinho os meninos vão comentar tudo que o Abel falou. Abel reclamou da arbitragem. Tá certo ou tá errado? Tá super certo. Super Também certo. acho. Porque o árbitro, ele errou no critério disciplinar, não técnico. Porque o jogador do Bolívar, ele deu uma voadora no Mike. Tanto é que o Mike saiu por conta disso, né? E o árbitro olhou. Não tem VAR? Tem VAR, claro que tem VAR. Quer dizer, então o VAR e o árbitro, os dois erraram.
Então foi um erro coletivo. Não, isso então, sem falar também na falta do Jailson, que ele protege e atinge o rosto do jogador. Não era para cartão amarelo. Rendeu o primeiro cartão amarelo para ele, Por isso que o Jailson não foi era para expulso. cartão. Não era. O segundo cartão amarelo, sim, aí tá sim. certo. Mas tudo bem, mas aí seria o primeiro, né? Mas eu acho que o critério ele não usou para os dois lados. Ele usou só para o Palmeiras. Foi caseiro o juiz mesmo? Foi. Totalmente caseiro, e eu concordo com o Abel. O árbitro muito ruim, muito ruim. Bom, a gente volta a falar sobre a estreia do Corinthians agora. Felipe Carvalho, nosso editor, ele que faz a bombardeio, ele gosta dessas coisas de bomba, não sei porquê. O Salazar tá chamando para falar mais um pouquinho do Corinthians. E aí, Salazar, o que mais você tem por aí pra gente? Vamos lá, Michele, a gente tem uma notícia importante, né? Uma novidade assim, todo mundo já sabe que o Renato Augusto vai jogar, tal, mas é uma novidade porque o Renato Augusto não entra em campo desde 4 de março. E sem ele, nessa temporada, o Corinthians ainda não ganhou nenhum jogo. Então é muito bom para o corintiano saber que o Renato Augusto está de volta e ele falou sobre isso. Vamos dar uma olhada no que disse o camisa 8 do Timão. Um longo tempo sem jogo, né? Então, muito tempo pensando só no mesmo jogo, então você perde um pouco da normalidade de jogo, né? De estar sempre jogando. Mas a gente trabalhou bem, está bem preparado e que a gente possa fazer uma grande estreia para a gente poder ir crescendo na competição. Não, estou me sentindo bem, treinando normal nessa última semana. É claro que você perder jogo, perder uma sequência de treino é ruim, mas eu estava tão bem fisicamente que quando eu perdi ou não perdi, eu ainda continuei num nível alto, mas realmente eu tinha me preparado muito para chegar nas finais. Mas acontece, fatalidade, não adianta ficar lamentando, pensar agora na Libertadores, depois Copa do Brasil, Brasileiro, então poder fazer um grande jogo. Bom, o Corinthians então vai ter o Renato Augusto para enfrentar o Liverpool do Uruguai e será que vai ter que enfrentar a arbitragem também, como comentou o Abel Ferreira lá na derrota do Palmeiras? Eu falo isso porque o árbitro da partida é o colombiano Andrés Rojas, ele que apitou a final da Recopa, quando o Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça, e na Libertadores de 2021 ele chegou a ser afastado pela Conmebol. E na época a Conmebol soltou uma nota oficial afirmando que ele cometeu erros graves na partida entre Boca Juniors e Atlético Mineiro lá na Bombonera. Enfim, vai ser o Andrés Rojas que vai apitar hoje Corinthians e Liverpool lá no estádio Montevidéu, Centenário, famoso estádio Centenário de Montevidéu. E o Liverpool do Uruguai, a gente sabe que é uma equipe modesta, todo mundo sabe, mas é de se destacar que é uma equipe boa, é uma equipe que vive grande fase. Nos últimos 2 anos e meio, eles conquistaram 4 títulos nacionais. Atualmente o Liverpool é o 8º colocado do campeonato uruguaio e das 5 partidas que eles fizeram em casa nessa temporada, venceram 4, perderam apenas 1. Enfim, é o Corinthians com o Renato Augusto, com uma arbitragem aí suspeita e contra um time modesto, mas que vive grande fase. Agora é esperar a bola rolar, Mi. Valeu, Salazar. Obrigadão. E aí, Marcelo, Basejo e Miller, o que a gente faz com esse Corinthians, hein? É importante dizer, como o Salazar falou, o que me dá um temor assim é essa modéstia. É uma modéstia falsa, porque esse jogo é o pior jogo que tem. Por quê? Porque é um adversário que muitas vezes não deixa jogar e joga pouco. Né? Mas atrapalha o time de desempenhar, né? Exatamente. Então, é jogo ruim esse jogo para... O Corinthians depende muito do Renato Augusto, né? A gente estava conversando aqui com o Sérgio. Se o Renato Augusto vai voltar agora, está voltando agora, sem ritmo de jogo. Então, seguramente, com 30 minutos do segundo tempo, ele deve ser substituído. Por isso que o Lázaro reforçou o meio-campo. Eu só entrava com o Paulinho no lugar do Juliano. Só. E o Maicon no lugar do Rony. Acho que aí o meio-campo estaria mais fortalecido para o Renato Augusto e para a defesa. Você acha isso? Eu acho que se o Corinthians colocar a bola no chão, qualidade ele tem. Muito mais que o adversário. Tem jogador que fala isso, né, Miller? Quando você joga num time bom e enfrenta um time ruim, a ruindade contamina o time bom.
Mas eu acho que não é o caso. Porque a bola chega quadrada. Mas eu acho que não é o time caso. adversário quase não tem jogador acima de 30. É tudo molecote. Que fica correndo. Mas eu acho que não vai ser o caso do Corinthians. Eu acho que o Corinthians passa tranquilo hoje. 2-0, vai. Pra mim também 2-0, porque lá no final que conta é a técnica. Seguinte, Renato Augusto vai jogar? Vai. Então, vai dar Corinthians! E 2-1 para os meus amigos coletores de lixo que torcem pro Corinthians. Vai, Corinthians, é hoje, tá bom? Então eu acho que vai dar Corinthians. Renato Augusto vai jogar. Se não jogar, aí muda tudo. Futebol. Hora de falar de futebol feminino. Hoje a seleção brasileira disputou a finalíssima e perdeu nos pênaltis para a Inglaterra. As inglesas abriram o placar com o gol de Tune logo no primeiro tempo e foi nos acréscimos da segunda etapa que Andressa Alves empatou a partida, levando a decisão para os pênaltis. Já nas cobranças, as brasileiras anotaram só 2 gols contra 4 das inglesas que venceram o campeonato. Agora eu pergunto uma coisa pro Miller aqui, que é o nosso especialista. Gente, pênalti, adianta treinar ou é realmente aquilo de momento? Ou tem que treinar muito pênalti também? Porque se você pegar, não é aquela história que se você pegar no cantinho daqui, no cantinho dali, ou ali, é gol, porque a goleiro não chega. Então se você ficar treinando para bater naquele cantinho, será que não dá? Será que a treinadora do Brasil, ela ensinou isso para as jogadoras? A Pia? Exatamente. Pênalti não é treinamento, é momento. É claro que no treinamento você vai orientar, dizer, olha, se você chutar na caída da goleira, que é feminino, ela vai pegar. Agora, se você bater muito em cima e rasteiro, dificilmente qualquer goleiro não pega. A não ser que seja rasteiro aqui. Aí dá tempo do goleiro fazer a defesa. Mas o pênalti é momento, Michele. Então, mas eu acho que quando você treina, Miller, você vai melhorando sua autoconfiança também. Sabe por quê? Porque quando chega no jogo, o gol fica desse tamanho. Entendi. E o goleiro fica muito grande. O Flamengo foi mais um favorito que estreou com derrota na Libertadores. O time do técnico Vitor Pereira saiu na frente contra o Alcas, com o gol do Matheus França, aos 39 minutos do primeiro tempo. Mas tudo mudou depois do intervalo. Gente, o Castilho, que é parente do Luca Castilho, que trabalha com a gente, empatou o duelo na altitude de Quito. O time equatoriano definiu o resultado positivo com o gol de Ordonhês. O resultado foi histórico para o Alcas, que disputou primeira partida dele na Libertadores e já venceu o atual campeão por 2-1. É muita moral, né? O técnico Vitor Pereira poupou, claro, grande parte dos titulares para a final do Carioca no domingo, às 6 da tarde, contra o Fluminense, seguindo aí a linha do colega português dele, Abel Ferreira. E aí, o que aconteceu com o Flamengo? Mas olha só, o time reserva do Flamengo perder para o Alcas, que a gente nunca ouviu falar desse time. Assim, é uma decepção. Sim, é uma vergonha, sim. Porém, no segundo tempo, todos os titulares, com exceção do Arrascaeta que está machucado, todos os titulares o Vitor Pereira colocou em campo. É bem verdade isso. Mas o Pedro não pode entrar com 33 minutos do segundo tempo, Então, Michele, né? o Flamengo não precisa mesclar. Até porque o time que começou jogando tinha o Gabigol de centroavante. Tem o Matheus França, que para mim, esse moleque vai arrebentar no Campeonato Brasileiro. Agora, isso serve de alerta para o São Paulo. O Vitor Pereira estava jogando com 3 zagueiros quando tomou o segundo gol. 3 zagueiros em linha. Não adianta nada. São 3 zagueiros batidos, porque o jogador deu um lançamento nas costas dos 3. Passou todo mundo. Passou, o jogador entra e faz o gol. Tinha que ser como, então? Eu acho que aí não é questão de 3 ou 2 ou 1. É questão de atacar a bola. Não é nem de posicionamento aí. Vai para cima da bola. Porque você está de frente vendo o jogador. Aí que tá, o jogador hoje, Michele, ele olha pro pé do adversário, ele não olha pro olho do adversário. É diferente. Olha, senti até medo. E assim, é lógico que o Flamengo tem um elenco absurdo, tem 2 times, o time reserva do Flamengo poderia ser o time titular de qualquer outro clube do Brasil, com exceção, do Palmeiras ou do Atlético Mineiro. Mas eu acho que o técnico Vitor Pereira, ele não está em posição de poupar time, porque por mais que ele tenha vencido o primeiro jogo da final contra o Fluminense, é um técnico que ainda está bastante pressionado, precisa mostrar resultados, e uma derrota para o Alcas na estreia na Libertadores só prejudica a sequência de trabalho do Vitor Pereira. É que aí tem que ganhar o Carioca, hein, meu? Michele, imagina, perdeu para o Alcas, se leva a virada do Fluminense no domingo... Se perde domingo, ele cai. Totalmente. É que o ego do Marcos Braz... O ego dele que está segurando o Vitor Pereira. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje reestreia, #,
Tá no jogo. O que é o hashtag Tá no Jogo? É a nossa galera fazendo narração dos jogos para você. E hoje tem a narração de Liverpool do Uruguai e Corinthians com essa turma aí, ó. Chico Lang já tá lá, Osmar Garrafa está lá e José Paz já está lá. Se você colocar youtube.com/Gazeta Esportiva... Quem é o narrador aí? É o Garrafa. O Garrafa vai narrar, o Chico comentar e o José Paz também fazendo toda a parte de comentários e apoio para o Osmar Garrafa. Hashtag Tá no Jogo, começando hoje. Começou agora. Toda a narração do jogo. Olha lá, galera. Eles não estão tá pronta, a gente. equipe tá pronta, né? Eles nem sabem que eles estão ao vivo aqui, mas eles estão. Tá. Então, ó, já tá no ar, tá bom? Já põe aí no seu celular, vai acompanhando pelo celular e fica na TV com a gente. Beleza? É muita mídia aqui. Parabéns pra galera, hashtag Tá no Jogo. E a gente vai avisando vocês todas as vezes que for ter narração, tá? O Fluminense não decepcionou ontem pela Libertadores e venceu o Sporting Cristal por 3-1. O Grimaldi colocou o time peruano na frente no início do duelo, mas a vantagem durou pouco. Ainda no primeiro tempo, o Cano empatou o confronto. Na segunda etapa, o atacante argentino fez mais um. E aí, para fechar o placar, Vitor Mendes anotou o terceiro do tricolor. A partida marcou a reestreia do lateral esquerdo Marcelo pelo Flu. Foi uma boa partida do time do Fernando Diniz em Lima, né? E o Marcelo, que bom ver o Marcelo jogando aqui no Brasil. Verdade, Mi, verdade. Foi uma partida de superação, né? Porque o Fluminense, ele sai atrás no placar e consegue fazer a virada. O Cano, mais uma vez, numa noite iluminada. Para mim, é o melhor atacante que atua no futebol brasileiro hoje. É o cara que mais faz gol, mais decisivo. E o time do Fernando Diniz, apesar de ter perdido para o Flamengo o primeiro jogo da final, é um time que encanta. Foi durante boa parte do jogo contra o Flamengo superior. Ontem mostrou mais uma vez que o futebol que vem sendo jogado, além de ter performance, traz resultado sim. O Fluminense conquista uma vitória importantíssima, principalmente porque o River Plate perdeu, né? Exatamente. Que é o grande rival do Fluminense no grupo. Gostei da estreia do Marcelo. Gostou? Pô, jogou muita bola. Até que o passe que ele deu ali valeu pela partida toda, né? E o time do Fluminense é o mesmo time, né, Michele? O Diniz, ele repete a escalação, e isso é muito bom pro entrosamento. E o Cano cheira gol, quer dizer, é um jogador decisivo, né? Pra mim, eu acho que ele tá ali no nível junto com o Pedro, como os atacantes do futebol brasileiro. Não, mas peraí. Saia do muro, Miller. Quem que você prefere, Cano ou Pedro? Eu prefiro o Pedro. Pedro? Então tá. Você é o Cano? Cano. Tá na hora de voltar para o Allianz Parque. Silver, a derrota na Libertadores ficou no passado. Vamos falar agora de Paulistão. O que você traz pra gente? Ó, Michele, eu dei o spoiler, né, sobre a faixa de campeão, que não está sendo vendida aqui nas imediações do Allianz Parque, nas lojas oficiais do Palmeiras, obviamente não, por uma questão de ética e para não dar azar. A faixa só é vendida depois que o título se confirma dentro de campo. Mas no caso dos ambulantes, a história é diferente. Lá em Barueri já estavam vendendo a faixa, os caras querem faturar, aproveitar a oportunidade. Um amigo que eu fiz aqui tá na encolha. Não vou mostrar não, Marcinho, ele não quer aparecer, mas ele é o dono deste varal. Aí eu perguntei, e a faixa de campeão, meu irmão? Tem bandeira, tem camisa, tem cavalinho, mas cadê a faixa de campeão? Ih, cara, melou, morri com um monte de faixa de campeão, porque as que eu tava vendendo no primeiro jogo estavam escritas, sabe o que estava escrita na faixa, ô Michele? Palmeiras campeão invicto. Então o Palmeiras pode ser campeão, mas não dá mais para ser invicto. Perdeu para o Água Santa a única derrota do Verdão no Paulistão 2023. Então o ambulante está aguardando a confecção das novas faixas que só deverão ficar à disposição do torcedor a partir de sábado aqui na porta do Allianz Parque. Tô falando vendedor de rua, tá bom? Nas lojas oficiais, só depois do título, se for confirmado, porque o Água Santa joga pelo empate. O Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para levar o título no tempo normal. Se ganhar só de 1 gol, decisão por pênaltis. Ó, o Abel Ferreira tem alguns problemas. O lateral esquerdo Piquerez se machucou no jogo de ida em Barueri, pisão no joelho, não deve jogar. O Mike saiu de maca ontem lá de La Paz, depois daquela voadora que ele tomou do jogador do Bolívar. Tá com entorse no tornozelo, é dúvida, acho difícil. Para a lateral esquerda deve jogar o Vanderlan. No lugar do Mike, o Mike não é titular, então deve ser mantido o Marcos Rocha. A gente está com aquela dúvida ainda, quem vai ser o ponta? Fazendo
aquele exercício de imaginação. Breno Lopes foi testado, Tabata ainda não está recuperado 100% da lesão muscular. Quem que vai jogar na beirada? O Arthur não pode, porque já jogou o Campeonato Paulista dessa edição pelo Bragantino. E como o Endrick, que era o titular, perdeu a posição e entrou no primeiro jogo da final, no segundo tempo, fez o gol, fez uma partida razoável e foi poupado, não viajou para La Paz, ficou com os titulares, eu só posso entender que o Endrick vai ser o titular junto com o Dudu e Rony no ataque do Palmeiras para a decisão de domingo, 4 da tarde. Cobertura completa para vocês no Mesa Redonda Futebol Debate e Moleque. A Mesa Redonda vai estar daquele jeito. Nos aguarde. O que será que eles vão aprontar no Mesa Redonda? Nos aguarde. Se for vitória do Palmeiras, vai ter muita coisa. Se for vitória do Água Santa, então vai ter mais coisa ainda, tá certo? Bom, o Endrick tem que ser titular nesse jogo. Não é muita pressão pro menino? Eu acho que ele não é pra falar que ele pode ser titular, também? sim. Ele pode ser titular, fez o gol no primeiro jogo da final. Eu acho que ele tem mais bola do que o Breno Lopes, por exemplo. Então, por que não? É lógico, é um menino que passou por um momento difícil, muita pressão, muita crítica, muita expectativa, né, sobre ele, mas eu acho que o Endrick, pra mim, teria que ser a primeira escolha do Abel Ferreira. Tem que ser, Miller, a primeira? Eu colocava o Giovani, porque joga muita bola, tá mais pronto, mais preparado. Palmeiras já passou por situações de adversidade e não vai ser diferente agora, né? Haja visto no passado. Perdeu de 3 pro São Paulo no Morumbi e meteu 4 no Allianz Parque. Pra mim, o Palmeiras mete 2-0. Eu também acho que passa sem grande sufoco, foi o que o Miller disse. Para quem reverte uma vantagem até maior contra o São Paulo... Palmeiras é o time da virada. Por que não contra o Água Santa, né? O time é acostumado a isso, quer dizer, então tem muita qualidade. Eu não acredito que um time como o São Palmeiras jogue 2 partidas ruins. Não joga. Difícil. Amanhã eu não tô. Meu palpite é 2-0 Palmeiras. Aí dá Palmeiras, né? 2-0 Palmeiras. Não vai pra pênaltis, é direto Palmeiras. 2-0 também, vai. É aquilo que a gente sempre fala, saiu primeiro... O Palmeiras é o time da virada, é o time do amor? Eles falam isso? Não. Tem uma música. Como é que é essa música? A gente precisa gravar e soltar. Cabe pro Palmeiras, ó. Baseado no Paulistão do ano passado. Acabou, pessoal. A gente conta com a sua audiência amanhã no feriadão. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Miller. Beijo, Marcelo. Boa Páscoa pra todo mundo. Tchau.